O Buzera já passou por 3 presídios em 9 meses. Primeiro de Pinheiros para Iperó, depois de Iperó para uma cidade a 600 km da capital e agora, recentemente, ele retorna novamente para a prisão em Pinheiros. E nessa última viagem de transferência, segundo o próprio irmão do Buzera, teve a duração de cerca de 12 horas com as mãos e pés algemados. Só que antes de você pensar que esse vídeo é sobre ele ser injustiçado, a gente tem que lembrar o tamanho do esquema que colocou ele nessa situação. Estamos falando de 630 milhões de reais bloqueados e uma cara de gente que confiou na influência dele, apostou e se deu mal. Então hoje a gente vai estar conhecendo como realmente as condições do Buzera na prisão em 2026 e o que isso tem a ver com o tamanho da encrenca que ele mesmo criou. E ó pessoal, já vai se inscrevendo aqui no canal porque agora a gente vai falar das reais condições que obrigaram até mesmo o Frank a dar a opinião dele sobre isso. E para você entender para onde ele voltou, o CDP de Pinheiros já foi feito um levantamento pelo Ministério Público e foi apontado que ele seria o presídio mais superlotado de São Paulo, chegando até mesmo a abrigar 3 vezes mais presos do que ele deveria. Então uma cela ali que era para 15 pessoas estava até 45. Tá difícil. Uma goteira lá em cima, ó, desumano, ó. Aí, ó. Colchão não tem. Tá desumano aqui, várias pessoas aqui com risco de pegar Covid, roteiro aqui no teto. Bom, mas é claro que isso seria o histórico da unidade e não as condições que a cela dele tá hoje, né? Mas serve pra gente entender o porquê que voltar pro CDP de Pinheiros não é uma notícia tão boa assim. Bom, e quem contou como foi a última transferência de presídio foi o próprio irmão do Buzera. Nas redes sociais ele é conhecido como Mingau ou Mingauzeira. Ele relatou que ele pegou 12 horas de viagem na transferência, que teria enfrentado também condições subhumanas em todo o trajeto, falando também que ele estaria ali com os pés e mãos algemados, pedindo também para quem julga o Buzera conhecer ele de verdade antes de fazer isso. Aqui, aproveitar essa luz divina. Acho que já tá na hora de soltar meu irmão, hein, mano? Pô, normalmente as pessoas investigam com você na rua, solto. Pra se acontecer algo, de encontrar alguma prova que você fez algum ato criminoso, aí sim você é preso. Mas no caso dele tá sendo diferente. Ele tá preso, sendo investigado. E até agora não acharam nada. Ele tá lá e tipo, tem alguma coisa pra ser julgada, por que não vai soltar o Buzera? Ah, por conta que ele é risco pra sociedade e risco pra ordem pública, que ele pode atrapalhar as investigações. Pô, já tem 1 ano já essa investigação, aí vai fazer... E até agora, nada. Tipo, cadê? O que provou aí que meu irmão é alguma coisa do que vem falando nas... Nada contra nenhum órgão público, nada contra a ninguém que fez isso daí. Eu, pelo contrário, eu desejo tudo de bom para essas pessoas que estão desejando mal. Ou as pessoas que torcem contra também, eu não tenho nenhum rancor e não desejo nenhum mal para elas. Pelo contrário, eu peço que Deus mude o coração de cada um deles, para que eles possam ter outra visão. Não achar que fulano tem dinheiro, fez coisa errada. Ciclano tem dinheiro, fez coisa errada. Não é só coisa errada que dá dinheiro, não. Você fazendo certo, você também consegue ter dinheiro. Entendeu ou não? Então, mano, desejo tudo de bom pra essas pessoas aí que tá desejando mal. Eu acho que o mal, você tem que pagar com o bem. Não se deve pagar mal com mal. Você tem que pagar o mal com o bem. Esse aqui, ó, pegou 9 horas, 12 horas de viagem, ó. 12 horas de viagem, num desse aqui, ó. E aí? Você acha certo? Um moleque que nunca fez nada de errado. Dá um desse aí, ó. Sabe o que esses caras fez? Algemou o pé dele, algemou a mão dele. Só faltou tampar a boca. Ele foi num desse aí que eu mostrei agora. 12 horas de viagem. Passando mal, com vontade de ir no banheiro. Num lugar onde tinha um monte de fezes, tá ligado? Vômito. Ele foi lá dentro, passando calor, falta de ar dentro de um lugar daquele ali. Um moleque que nunca fez nada de errado, não. Nunca roubou ninguém, nunca pilantrou ninguém. E eu vou falar mais. Não é porque é meu irmão, não.
Mas eu tô te falando a verdade, meu irmão nunca falou um palavrão, mano. Segundo os registros da justiça, formalmente o Buzeira ainda não foi condenado. Então nesse ponto o irmão dele tem razão. Mas tudo o resto ali que ele falou, de fezes, 12 horas de viagem, nada disso foi confirmado por nada. Mas esse veículo ali que ele mostrou que carrega os presos já foi apelidado pela imprensa de latão. E sim, tem relato ali que os caras vão enfiado ali sem ventilação, sem climatização, sem nada. E na filmagem, mais um trampo. Pra quem nunca foi preso, graças a Deus, espero que, né, você nunca vá preso também. Você vai conhecer agora o interior de um bondinho, que leva preso de outra prisão, faz as transferências, pá, tá ligado? Vamos lá. Seja bem-vindo ao inferno. Ah, moleque. O barato é tenso, né, filho? Feio. Uma janelinha aqui. E é isso, preso acho que vai algemado aqui, sentadinho aqui, e é isso. Esse é o bonde, é uma lata. Ou seja, não dá pra dizer que o Mingau ali tá inventando, mas também não dá pra dizer que foi exatamente isso que aconteceu com o Buzeira, né? E aliás, o preso tá sendo tratado como preso. Não é porque é o Buzeira que deveria ser uma limusine ali levando ele pra outro presídio, né? Só que daí quem viu esse vídeo do Mingau e ficou muito indignado foi o Frank. E ele foi direto em falar que o Mingau também deveria estar preso, que 12 horas seria muito pouco pelo que ele fez as pessoas passarem, e desabafou que a impunidade no nosso país é escancarada. Mais recente, a gente viu o Buzeira, né, que foi preso, e agora o irmão dele tá falando de uma viagem de 12 horas. Pouco. Mingauzeira, pouco. Você deveria estar preso, Mingauzeira. Vou fazer um vídeo sobre isso no Insta também. Quando soltar esse vídeo aqui, já vou ter soltado no Insta. Você deveria estar preso, irmão. 12 horas foi pouco, perto do tanto de pessoas que seu irmão enganou com rifas falsas. E com joguinho. Que vocês ainda seguem soltando aí. A impunidade no nosso país é escancarada. Pessoal, é sobre isso que eu tinha falado, né? O Mingau fala das condições e o Frank já vem falando ali do tamanho do esquema que ele tá envolvido. E nesse segundo argumento do Frank, tem sentido, cara. Estamos falando de 630 milhões. Porque enquanto o Mingau tá falando ali das condições, que na verdade é a condição que todo preso enfrenta, não tem por que de lutar por Buzeira ter uma condição melhor ali, tem as pessoas que estão do outro lado da história, né? Que se deram muito mal na vida por causa desse tipo de aposta. Acho que, infelizmente, nessa questão desse vício, todo mundo vive a sua história e, infelizmente, no seu tempo certo, você vai acabar perdendo muito dinheiro. No outro dia eu fui jogar com esses 300 reais, acabei perdendo tudo e pensei, pô, se eu fiz 50 reais virar 1.300 reais, se eu depositar 500, quanto esses 500 não vão virar, né? E hoje eu tenho a percepção disso, que eu me viciei no primeiro dia que eu comecei a jogar. Como que eu perdi 111.869? É muito dinheiro, muito dinheiro. Eu nunca nem vi um dinheiro desse na minha mão. Pessoal, todo o esquema dos 630 milhões não aconteceu nas escondidas. Ele rodava em cima de pessoas de verdade, apostando dinheiro de verdade. Porque existia muita promessa de ganhar dinheiro fácil, empurrada pelo Buzeira aos 15 milhões de seguidores dele. E esse assunto ninguém toca quando fala só das condições da viagem ou de 12 horas ali de condução. Porque tem trabalhador de verdade que perdeu dinheiro de verdade, e é justamente esse um dos motivos que colocou o Buzeira preso. Não é um influencer que tava ali apostando, porque a gente tá falando de alguém que empurrou a aposta para milhões de pessoas, escondendo o controle dele sobre esse negócio. Mas resumindo, ele já passou por 3 presídios em 9 meses, Mingau descreve a viagem como desumana e Frank fala que foi pouco perto do tamanho do esquema. Lembrando que nenhum dos dois relatos é fato confirmado pela imprensa. Mas a questão ali do camburão, o transporte ser foda é realmente assim, cara. Já foi documentado aí por meios de comunicação. E do outro lado, muitas pessoas que se deram muito mal na vida devido a esse tipo de aposta. E aqui vai a minha opinião, ninguém tá pedindo pra maltratar preso, mas se o cara errou, ele tem que pagar. E como eu falei, cara, essa é a condição que os presos vivem
diariamente. Não tem como só porque o cara é o buzeira pôr uma limusine lá pra levar ele pra outro presídio, né? Eu quero saber com vocês, inscritos do canal, e se você não é, já se inscreve, se as condições da prisão importam ou se a gente pensa no tamanho do esquema, já responde tudo. Já comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo com uma recomendação aqui. Tamo junto, rapaziada. Abraço!